Você já ouviu falar sobre a varíola de macaco? A doença é conhecida desde os anos 50, mas ganhou atenção após diversos casos diagnosticados na Europa. Por causa disso, a Anvisa emitiu uma nota de orientação para viagens em aeroportos. Assunto que eu vou tratar agora ao vivo com a Érica Blenny. Érica, boa noite para você. Olá, Porta Nova, boa noite a todos. Pois é, a Anvisa emitiu essa nota com essa orientação porque a forma de transmissão da doença é mais ou menos parecida com o coronavírus. Então, o uso da máscara poderia evitar, ser mais uma barreira para impedir a entrada dessa doença aqui no Brasil. Para falar sobre o assunto, eu estou aqui com o infectologista Emerson Luz, que vai nos explicar um detalhe importante também. Boa noite, Emerson. Essa transmissão ela é feita pelo ar, pelas gotículas de saliva. Como é que ela é? Qual é a diferença dela para o coronavírus? Estamos aí com um risco também de outra pandemia? Boa noite, Porta Nova. Boa noite a todos. A transmissão é pelo contato, tem que ter um contato até continuado, tem um contato íntimo, a convivência, e por gotículas também. Quando a pessoa que está doente fala, acabam saindo essas gotículas com partículas virais e infectando as outras pessoas. Mas ela não é tão eficiente nessa transmissão quanto a Covid-19. Então, risco de pandemia é baixo. E aí, no caso, a máscara entra, então, como essa barreira adicional, esse impedimento. Ela é eficaz, é 100%? Como que funciona? Ela tem uma eficácia boa, estão investigando se tem mais algum componente nessa transmissão, mas quanto mais barreiras nós tivermos para impedir que a gotícula passe para as outras pessoas, melhor será. Agora, doutor, quem já anda pesquisando aí para ver, os sintomas da doença, até se assusta com as imagens, não é mesmo? Quais são os sintomas dessa doença? A doença tem um problema que a incubação é longa, de 5 a 15 dias. A pessoa teve contato, ela pode abrir o quadro até 15 dias depois. Começa com febre, dor no corpo, um cansaço, uma fadiga, aparecem aqueles gânglios. No 5º dia, mais ou menos, aparecem as lesões, são feridas, bolhas que depois viram crostas que se espalham pelo corpo todo. Chama muito a atenção, pega palmas da mão, plantas dos pés, vai até genital. Então é um quadro bem florido. Agora, como evitar, A gente está falando de como evitar com ações, mas também existe vacina para a doença que foi erradicada lá no passado. Explica como está essa situação de vacinas, por favor, doutor. A vacina, ela foi descontinuada quando a doença foi erradicada do mundo. Alguns países teriam que retomar essa produção para vacinar. A Inglaterra já está vacinando os contactantes. Tem 85% de eficácia. E tem uma empresa dinamarquesa que já desenvolveu em 2017 uma vacina específica. Mas por um contrato de investimento ela vendeu, por enquanto, para os Estados Unidos. Não está à venda ainda para o mundo. Agora, considerando que ela não é uma doença tão transmissível quanto o coronavírus, pode não ser tão letal como outras doenças. Qual é a maior preocupação do meio científico em relação a essa doença? Ela pode trazer alguma consequência grave para o país, por exemplo? Ela tem uma letalidade que é de cerca de 1%, até um pouco menos dessa cepa que está circulando. Pode ter complicações oftalmológicas, neurológicas, mas o grande problema é que é caro tratar e segurar essa doença. Vão ter que ter meios, pessoas treinadas, unidades específicas. Não vai se alastrar tanto quanto a Covid-19, mas acaba sendo caro esse tipo de atividade para conter a doença. E quanto tempo a gente levaria para ter esse tipo de contenção da doença? Assim, dá para especificar ou é muito cedo para falar, já que a doença ainda nem chegou ao Brasil ainda, pelo menos não nas estatísticas da OMS, Por sorte, o Brasil ele já tem planos feitos para alguns casos, principalmente emergências de saúde pública para doenças infecciosas. Então nós temos planos feitos que eles vão ser colocados em prática. Então temos sim uma capacidade de resposta que é bem interessante. Então, por enquanto, cabe à população ficar em alerta, O que a gente deve fazer? Não tem vacina ainda, pode voltar a usar máscara em lugares mais fechados ou mais tumultuados, é isso? Locais de grande circulação de pessoas, aeroportos é interessante continuar utilizando a máscara, dentro do avião, evitar contato, principalmente de pessoas que vieram de áreas onde o vírus está circulando e tomar cuidado realmente, evitando a aglomeração, locais com ventilação inadequada, tem que ficar de olho realmente.
Tá certo, muito obrigada pela sua participação aqui no DF Record e é isso, voltamos ao estúdio. Tá certo, muito obrigado, Érica, pelas informações, obrigado também, doutor Emerson, sempre nos atendendo aí sobre essas questões de saúde e de infectologia, né?